Daniel chapter 9, and we're going to read the first 3 verses, please. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei meu rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Amen. So, you see in verse 3, Daniel says, "Then I set my face toward the Lord God to make request by prayer and supplications with fasting." Então você vê aqui no verso 3 que Daniel diz que ele voltou o rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração e súplicas com jejum. Something happened to Daniel. Algo aconteceu com ele. And because of that, he was determined to seek God E por causa disso ele foi determinado a buscar a Deus in a very serious way. de uma maneira bem séria. The expression in English used is, "I set my face." He set his face. A expressão usada em inglês é que ele colocou o rosto dele, voltou a ele. Why doesn't it just say he prayed? Por que não diz só que ele orou? Because he prepared his heart. Porque ele preparou o coração He dele. was going to seriously pray to God. Ele estava prestes para orar seriamente a Deus. He was going to pray for his nation. Ele oraria pela sua nação. Imagine that, one man Imagine isso, um homem praying for the whole nation of Israel. orando pela nação inteira de Israel. That's the power of prayer. Esse é o poder da oração. Why did Daniel do this? Por quê? Por que Daniel fez isso? And why did he do it at this particular time? Por que ele fez neste tempo particular? Well, let's go back to verse 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. He read the books that were written by Jeremiah the prophet. Ele leu os livros que foram escritos pelo profeta Jeremias. One is his prophecy, Um é a profecia dele and the other is Lamentations. e outro é Lamentações. He read the word of God. Ele leu a palavra de And Deus. God spoke to Daniel through his word. Deus falou com Daniel através da palavra And dele. he touched his spirit. Ele tocou o espírito dele. And Daniel determined. Daniel determinou. He said, "I am going to seek the Lord now." Ele disse: eu buscarei o Senhor agora. This is not just saying a few words. Não apenas dizer algumas palavras. This was a man determined to pray until he saw the answer coming from heaven. Este era o homem determinado a orar até que ele viu a resposta vindo do céu. The word of God had spoken to A him, palavra de Deus tinha falado com ele and it translated itself into prayer. e se traduziu em oração. And I want you to know, I want every Christian to know this. Eu quero que todo cristão saiba disso. The connection between the word of God and prayer. A conexão entre a palavra de Deus e a oração. The word first, A palavra primeiro and then the prayer. e depois a oração. Because the prayer must stand on the word of God. Porque a oração deve estar na palavra de It Deus. must agree with the promise of God. Deve concordar com a promessa de And Deus. that is powerful praying. E esta é a oração poderosa. Daniel knew what God had said. Daniel sabia o que Deus tinha dito Daniel knew what God had promised E the o- nation e o Israel. que tinha prometido para a nação de Israel. And now he would pray. E agora ele oraria. He would really seek God in prayer. Ele buscaria Deus de verdade em oração. It's so interesting, especially in this church, É tão interessante, especialmente nessa igreja, that Daniel's praying and fasting has affected many, many lives in this church. que a oração e jejum de Daniel afetou muitas vidas nessa igreja. I don't know how many times people have said to me, "I'm doing Daniel's praying and fasting." Não sei quantas vezes as pessoas já disseram para mim, eu estou fazendo jejum e oração de Daniel. But remember this. Mas lembre-se disso. It started with him reading
the Word of God. Isso começou com ele lendo a palavra de Deus. Do you want to be a mighty man or woman of prayer? Você quer ser um homem ou mulher poderosa de oração? Then study closely the Word of God. Então estude muito bem a palavra de Deus. Let God's promises sink down deep into your spirit, Deixe que as promessas de Deus se afundem baixo e profundo no seu espírito. and it will transform your prayer life. Isso transformará a tua vida de oração. You will only pray what is in accordance with His will, Você só orará o que é de acordo com a vontade dele. because the Word of God and the will of God are one. Porque a palavra e a vontade de Deus são um só. Amen. So, let's go to 2 Samuel chapter 7 verse 23. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a essa palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre como falaste. This is David speaking, Este é Davi falando. and he prays, E ele ora. God, the word which you have spoken Deus, a palavra que disseste about me and my house, sobre eu e a minha casa, establish it forever. confirma-a para sempre. And look at these powerful words. E olhe essas palavras poderosas. Do as you have said. Faça como disse. This is how you wrestle in prayer with God. É assim que você luta em oração com Deus. You know what He has said to you. Você sabe o que Ele tem te dito. You know what He has promised. O que prometido. Then you pray, God, do as you said. Então ore, Deus, faça como tu disseste. Do exactly what you have said. Exatamente o que dissestes. You stand on sure Você ground, permanece na terra firme. because God cannot break His Porque word. Deus não pode quebrar a palavra dele. Amen. Psalm 119 verse 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Amen. Here is the psalmist praying. Aqui está o salmista orando. And he said, God, you gave me a word. E ele disse, Deus, tu me destes uma palavra You gave me a promise. e uma promessa. So, Lord, I bring it before you now. Então, Senhor, eu trago antes de você agora. God, remember that promise you gave me. Deus, lembre-se da promessa que tu me destes. Because you caused my heart to hope in that. Porque tu causou que o meu coração abrisse isso. So, God, I am reminding you of your promise. Então, Deus, eu estou te lembrando da tua promessa. Like what David said, do as you have said. Que nem o que Davi disse, faça como tu dissestes. God is a God of His word. Deus é um Deus da sua palavra. And He will do exactly what He has E promised. ele fará exatamente o que ele tem prometido. So use this argument in prayer. Então use este argumento em oração. Do as you have said. Faça como dissestes. Remember the word upon which you have caused me to hope. Lembre-te da palavra na qual tu me chamastes a esperar. Maybe things are difficult for you Talvez now, as coisas sejam difíceis para você agora. but there's a promise in the word of God for you, Mas tem uma promessa na palavra de Deus para which has você, caused you to hope. que causou que você esperasse. Bring it again to God. Traga-o diante a Deus. Say, God, remember the word that you gave me. Diga a Deus, lembre-te da palavra que tu me destes. Amen. So now I want to look at a man praying like this. Então vamos olhar para um homem orando assim. It is Jacob, Jacó. and it is Genesis chapter 32, beginning of verse 6. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú. Back, please. Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Okay, so this is not good news for Jacob, Então isso não é uma boa notícia para Jacó. because many years before this he cheated his brother. Porque muitos anos antes disso ele traiu o irmão dele. And because of it, Jacob ran away, Por causa disso Jacó fugiu. and he wants to come home. E ele quer vir para casa. And then he hears this. E então ele ouve essa He notícia. says, Esau, the message says, Esau and 400 men are coming with him. A mensagem diz: Isaú e 400 homens estão vindo com ele.
I don't think they wanted to add him as a friend on Facebook. Eu não penso que eles queriam adicioná-lo como amigo no Face. These are 400 men who are under the command of Esau. São 400 homens que são sob o comando de Esaú. Let's look at Jacob's reaction. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Jacob was greatly afraid and distressed. Jacó se perturbou grandemente. He is a man just like me or you. Ele é um homem que nem eu e você. He is human like all of us. Ele é humano que nem todos nós. This is bad news. Essas são más And notícias. there's nothing worse when you feel the fear is coming towards you. Não tem nada pior do que quando você sente que o medo está vindo até você. People ready to kill you. As pessoas prontas para te matarem. Not good. Não é bom. He is greatly afraid Ele está- and distressed. Ele está com grande medo e estresse. So I want to see what this child of God does. Então, quero ver o que esse filho de Deus faz. Verse 8. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Verse 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. First of all, notice how he addresses God. Perceba como ele aborda a Deus. God of my father Abraham and God of my father Isaac. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. He's not praying to a stranger. Ele não está orando a um He estranho. knows whom he's addressing in prayer. Ele sabe a quem ele está abordando em oração. We are the children of God. Somos os filhos de Deus. God is our Father. Deus é o nosso Pai. Know who you are going to. Saiba a quem você irá. He knows you Ele te and conhece. you know E him. você o You're conhece. his child. Você é o seu filho. Amen. Then Jacob says, the Lord who said to me. Então ele diz, o Senhor que me disseste. So just like Daniel, Então, que nem Daniel, he prays because of the word. ele ora por causa da palavra. He remembers the promise God had given to him many years before. Ele se lembra da promessa que Deus tinha dado a ele muitos anos And he antes. brings this promise to God. E ele traz essa promessa diante de He Deus. says, God, you said this to me. Ele diz, Deus, tu me dissestes You isso. promised me Tu me prometestes that if I would return to my country and to my family, that you would deal well with me. que se eu voltasse ao meu país e a minha família, tu me farias bem. God, you promised this. Deus, tu prometestes You isso. said it to me. Tu dissestes isso para mim. So, brothers and sisters, bring the promise to God in prayer. Então, irmãos e irmãs, tragam a promessa de Deus para ele em oração. Let God know what he promised in his word. Deixe Deus saber do que ele prometeu na palavra dele. He is a God of truth, Ele é um Deus da verdade. a God who cannot Um lie, Deus que não consegue mentir. a God to whom it is impossible to Que lie. não pode mentir porque é impossível para ele. This God Este is Deus the God you address in prayer. é o Deus o qual você aborda em oração. Amen. Verse 10. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. And in prayer, he humbles himself before God. Na oração ele se humilha diante de Deus. And he says, I am not worthy. E ele diz, eu não sou digno. It's good to be humble in your É prayer. bom ser humilde na sua oração. To remember he is God E se lembrar de que ele é Deus. and you are his creation. E você é a criação dele. Amen. I am not worthy. Eu não sou digno. Amen. And then he says, I crossed over this Jordan with my staff and now I have become 2 companies. Então ele diz, eu atravessei esse Jordão com meu cajado e agora eu sou 2 bandos. So he remembers all God has done for him up until this moment. Então ele se lembra de tudo que Deus tem feito para ele até este momento. Don't forget Não esqueça all that God has done for de you. tudo que Deus tem feito para He você. has answered 1,000 prayers for you. Ele já respondeu 1000 orações por He você. has rescued
you out of many situations. Ele te resgatou para fora de muitas situações. He has supplied your needs 1,000 Ele times. supriu as tuas necessidades 1000 vezes. Remember this. Lembre-se disso. Now that you have another crisis in your life, Agora que você tem outra crise na tua vida, remember how God has led you since you were born again. lembre-se de como Deus te liderou quando você nasceu de novo. Remember His faithfulness. Lembre-se da He fidelidade hasn't dele. left you. Ele não te deixou. He hasn't forsook you. Ele não te desamparou. Amen. 11. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me e as mães com os filhos. Deliver me, I pray, Livra-me, eu oro, from the hand of Esau. das mãos de Esaú. He is specific in his Ele é prayer. específico na oração He dele. knows exactly what he's asking God for. Ele sabe exatamente de qual ele está pedindo a Deus. God, don't let him kill me. Deus, não deixe ele me matar. Don't let him attack my wife and my Não children. deixe ele atacar minha esposa e os meus filhos. Protect my family. Proteja a minha família. You who have family in Brazil, Você que tem família lá no Brasil, pray specifically. ore especificamente. Know what you want from God. Saiba do que queres de Deus. Ask for God's protection on your parents and your siblings. Peça a proteção de Deus sobre os teus irmãos e pais. This God, Este Deus, Jacob's God, Deus de Jacó, is your é o God. teu Deus. He changes not. Ele não muda. And God answered this prayer for E him. Deus respondeu essa oração para ele. Be specific in your prayer. Seja específico na tua oração. Know what you want from God. Saiba do que queres de Deus. Prepare your heart when you approach the throne of God. Prepare o teu coração quando você se aproximar do Don't trono de Deus. waste God's time. Não desperdice o tempo de Deus. Address the king. Aborde o rei. Know what you're going to say to him. Saiba o que você dirá a ele. Worship him. Adore-o. Adore him. Adore-o. And then ask him Então peça. for what you need. Peça aquilo que necessitas. Amen. 12. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. And again, he reminds God of what he promised. E de novo ele lembra a Deus o que ele prometeu a ele. For you said, Pois tu dissestes, God, you said, Deus, tu you dissestes, spoke to me. tu falastes a You mim, gave your word to me. me destes a tua palavra, You said tu that you would dissestes treat me well. que me trataria bem. God, fulfill your promise. Deus, cumpra a tua Keep promessa, your word. guarde a tua You're a God promessa. of truth. Tu és Deus You're de a God verdade of honor. e de honra. You cannot lie. Tu não podes It's mentir. impossible for you to É lie. impossível que God, mintas. do as you said. Deus, faça como dissestes. Keep your promise. Guarde a tua You promessa. gave me your word. Tu me deste a tua palavra. God, I ask you to fulfill it. Deus, eu peço que a cumpre. You promised it. Tu a prometestes. Make it happen, God. Faça acontecer, This Deus. God Este Deus will answer you. te responderá. This God will respond to you. Este Deus te responderá. Use the word of God in prayer. Use a palavra de Deus em oração. Pray the promises of God. Ore as promessas de Deus. He has never broken his word yet, Ele jamais quebrou a palavra dele. and he never will. E jamais irá. God is honorable. Deus é honrável. Let God be true and every man a liar. Que Deus fale a verdade e todos os homens sejam mentirosos. Amen. So let's go back to Daniel chapter 9 and verse 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Daniel knew that the temple, the sanctuary was destroyed. Daniel sabia que o templo, o santuário foi destruído. And he's asking God, make your face to shine. E está pedindo, Deus, faça resplandecer o teu rosto. Amen. 18.
Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. He said, it's the city which is called by your name. Ele diz, é a cidade que é chamada pelo teu nome. So God's name was dishonored Então o nome de Deus foi desonrado, because the city was ruined by the enemy. porque a cidade de Deus foi destruída pelo He inimigo. appealed to God because of God's glory. Ele apelou a Deus por causa da glória de Deus. Use that. Use isso. Seek the glory of God in answer to your prayer. Busque a glória de Deus em resposta à tua oração. That what you are praying, Para aquilo que você está you orando. want God to be glorified. Que você quer que Deus seja glorificado. Lord, save that man Senhor, salve aquele homem. so that Jesus' name be Para glorified. que o nome de Jesus seja glorificado. It is God's name. É o nome de Deus. It's God's glory. É a glória de Deus. It's God's honor. É a honra de Deus. Pray for God's glory. Ora pela glória de Deus. We have a verse, it is John 17:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim do que o Pai seja glorificado no Filho. Look at this. Olha isso. These are the words of Jesus. Essas são as palavras de Jesus. Whatever you ask in my name, that I will do. Tudo que pedires em meu nome, aquilo eu farei. But why will Jesus answer your prayer? Mas por que Jesus responderia a That the oração? Father may be glorified. Para que o Pai seja glorificado. Amen. That God be Que glorified. Deus seja glorificado. Raise your praying to a higher level. Levante a tua oração a um nível mais alto. Instead of just praying for yourself, Ao invés de só orar por você you mesmo. pray for things that will glorify God's name. Ore para as coisas que vão glorificar o nome de Deus. These are the prayers that will not be refused. Essas são as orações que não serão recusadas. Amen. Go back to Daniel 9, verse 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abra os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas as tuas muitas misericórdias. We do not present our supplications before you because of our righteous deeds, Nós não apresentamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas but justiças, because of your great mas em mercies. tuas muitas God misericórdias. is merciful to his children. Deus é misericordioso com seus God filhos is gracious to his e children. gracioso com eles. This gives us hope in prayer. Isso nos dá esperança em oração. That God, because he is so gracious, Que Deus, porque Ele é tão so grandioso, merciful, tão that he misericordioso, will hear his children's prayers. que Ele ouvirá as orações do seu povo, dos seus filhos. Verse 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Okay, so this is not vain repetition. Então isso não é repetição vaidosa. This is not just repeating empty words. Isso não é você só repetindo palavras vagas, That has no place in a Christian's prayer life. que não tem nenhum lugar na oração de um cristão. This is a man crying from the bottom of his heart. Este é um homem clamando a Deus do fundo do coração This dele. is coming from the depths of his spirit. Isso está vindo das profundezas do espírito Oh dele. Lord, hear. Senhor, me ouça, Oh Lord, forgive. me perdoa, Oh Lord, listen and act. escute e age. Do not delay. Não demore. He's pleading with God. Ele está implorando a Deus. He's increasing his intensity of prayer. Está aumentando a intensidade de oração He dele. wants God to be glorified. Ele quer que Deus seja He glorificado. doesn't want God's name to be dishonored. E não que o nome de Deus seja desonrado. So he persists in prayer. Então ele persiste em He oração. pursues God. Ele persegue a He Deus. cries to God. Ele clama a Deus. It's real
prayer. É oração real. He's praying for his nation. Ele está orando pela nação He dele. loves Israel. Ele ama He Israel. loves God's people. Ele ama o povo de He loves Deus. God. Ele ama He loves Deus. God's name. O nome de He Deus. loves God's glory. E a glória de Deus. We need praying like that Nós precisamos de oração in assim. this church. Nesta igreja. Prayer warriors. Guerreiros de oração. Men and women who will not give up. Homens e mulheres que não Who will desistirão. plead with God Que implorarão a for Deus. Brazil, Pelo for Brasil. Portugal, Por Portugal. for Dublin, E for por Dublin, Ireland, Irlanda. for your nation. Para a tua oração. Men and women like that. Homens e Because mulheres assim. Daniel's God Porque o Deus de is Daniel our God. é o nosso. and God is teaching us how to pray. Deus está nos ensinando como orar. Learn from this message. Aprenda dessa mensagem. Praying is not a game. A oração não é um It is jogo. real. É real. Because God is alive Porque Deus é vivo. and He hears and answers His people's E prayers. Ele ouve e responde as orações do seu povo. Amen. James 5:16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amen. The effective, fervent prayer of a righteous man or woman avails much, says God. A oração de um justo é poderosa e eficaz e alcança muita coisa. It is time you prayed fervently. Chegou a hora de você orar fervorosamente. Cold prayers Orações frias are asking to be refused. estão pedindo para serem recusadas. I'll repeat that. Eu repito isso. Cold prayers Orações frias are asking to be refused. estão pedindo para serem recusadas. God refuses them Deus as recusa. because your heart is not in your praying. Porque o teu coração não está na tua oração. But the effective, fervent prayer Mas a oração eficaz e fervorosa of a godly man or woman de um Deus, de um homem ou mulher de Deus, avails much. alcança e realiza muita coisa. For 6.5 years, Por 6 e metade, Thank 6 anos e God. meio. for this type of praying in this church. Glória a Deus por esse tipo de oração nesta igreja. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, don't let the fire go out. não deixe o fogo se apagar. Don't let the fire go out. Não deixe isso. Your pastor depends on your prayers. Teu pastor depende das tuas The orações. preaching in this A church pregação nesta igreja depends on the fervent prayers of God's people. depende das orações fervorosas do povo de Amen. Deus. Amen. Amen. Go back to James 9. Thank you. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus pelo monte santo do meu Deus. Verse 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. I think he began in the morning, Eu acho que ele começou de manhã, but the answer came in the evening. mas a resposta veio na tarde. He had spent the whole day praying, Ele tinha passado o dia inteiro orando. and finally in the E evening, finalmente na tarde, a messenger came from o heaven mensageiro chegou do céu with the answer to his prayer. com a resposta para a oração dele. Brother and sister, the answer will come. Irmãos e irmãs, a resposta virá. It will come. Ela virá. Wait on God. Espera em Deus. No matter how hard the battle is in prayer, Não importa quão dura e difícil a batalha é em oração. wait. Espera. Don't give up. Não desista. The answer will come. A resposta virá. The messenger will O come. mensageiro virá. With this, verse 22. Com isso. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. And verse 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para
para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. At the beginning of your supplications, the command went out. No começo das suas súplicas saiu a ordem. From the moment he began, Do momento que ele começou, he was heard in heaven. ele foi ouvido no céu. The moment you begin your season of prayer with God, No momento que você começa sua temporada de oração com the Deus, command will go out. o comando sairá. Remember at the beginning of this message, Lembre-se do começo dessa it mensagem. said that Daniel set his face to seek God. Diz que Daniel voltou o rosto dele a Deus, para buscar a Deus. He was determined. Ele foi determinado. He was going to wait on God, Ele estava prestes a esperar em Deus. and God would give him the E message. Deus o daria a mensagem. And you who are praying, Você que está orando, God says you are greatly beloved. Deus diz que és grandemente amado. You who pray, Você que ora, you are greatly você é beloved. muito amado. In heaven, No céu, you are greatly beloved. grandemente Because amado. what you are accomplishing for the kingdom of God through your prayers. Por causa do que você está alcançando e realizando através das orações para o povo de Deus. Amen. We finish with Genesis 32. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Left alone Deixado sozinho during the night, durante a noite. and there was a wrestling going on. E houve uma luta ocorrendo. Prayer is like wrestling. A oração é que nem a luta. The enemy fights. O inimigo The luta enemy mesmo. resists. Ele resiste. You're going to have to overcome. Você terá que vencer. You are going to have to know the word of God Você terá que saber e conhecer a palavra de Deus and the promise. e a promessa. Amen. 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Amen. This part of the body Esta parte do corpo is the origin of the strength of the body. é a origem da força do corpo. So when he was touched there, Então, quando ele foi tocado ali, Jacob would fall. Jacó cairia. He could not remain standing. Ele não poderia permanecer em pé. You will lose your strength. Você perderá a tua força. But, Mas, verse 26, Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Jacob said, Jacó disse: I will not let you go Não te deixarei ir, until you bless me. se não me abençoares. He lost his strength. Ele perdeu a força He dele. fell Ele caiu. and he gripped the man, Ele agarrou o homem, the messenger from heaven. o mensageiro do céu. And he said, I won't let you go until you bless me. E ele disse: Eu não te deixarei ir até você me abençoar. Pray like this. Ore dessa forma. Pray like this. Ore dessa forma. I will not let you Eu go não te deixarei ir until you answer this prayer. até você responder essa oração. Amen. God will test you, Deus te testará, but be like Jacob. mas seja que nem Jacó. Amen. Verse 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Okay, verse 28. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. He became a prince in Israel. Ele se tornou príncipe de Israel. He overcame God. Ele venceu Deus. He overcame God Venceu Deus in prayer. em oração. What we mean by O this, que a gente quer dizer com isso? God holds back. Deus retira. He doesn't answer your prayer Ele immediately não responde a tua oração imediatamente. back. Ele retira-se until you be like Jacob até que você seja que nem Jacó. and you say, I won't let you go, E God, você fale: Eu não te deixarei ir, Deus, until you bless me with this. até que tu me abençoas com isso. Then you have your E victory. então você tem a tua vitória. His name was changed. O nome dele foi He mudado. was never the same again. Jamais era o mesmo He desde então. limped for the rest of his life.
Ele mancou pelo resto da vida dele. His walk with God was different. A caminhada com Deus era He diferente. was weak in himself, Ele estava fraco em si, but strong in God. mas forte em Deus. Amen. May God bless His word to your heart. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração. Amen.